O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que pelo anúncio do Santo Evangelho sejamos perdoados de nossos pecados. Amém. Caro amigo e irmão, Padre Valdemir, querida comunidade, querido povo de Deus, a festa que nos reúne nesta noite é muito especial para nós, principalmente no tempo em que estamos vivendo. A fé e a esperança, a caridade, que renovamos hoje, celebrando a festa de São Lourenço. Especialmente no Evangelho que escutamos de hoje. O profeta que nos convida a ver, viver e experimentar a fartura de Deus em nossa vida. Um chamado a este encontro com Deus, a uma renovação espiritual. É o tempo novo da igreja, da sociedade, do povo em geral, em ressignificar a sua vida, a sua fé, a sua esperança, a sua caridade. Este novo tempo, o novo tempo da igreja, nos recorda também o que dizia o Papa João 23. Vê os sinais dos tempos, porque alude também o documento da Igreja do Vaticano II, a Gaudium et Spes, a alegria e a esperança na percepção do que Deus está realizando hoje em nossa vida. Tempos difíceis,
mas de fé renovada. Tempo que nos faz ser mais confiante em Deus, perceber os sinais de Deus em nossa vida. São Lourenço teve essa percepção. Entregar a sua vida em favor de muito. Testemunhar sua fé, sua confiança no seu Deus e Senhor. Nós podemos perceber que este chamado à vida nos chama a uma nova atitude, uma nova postura. Não só olhar para enxergar o que tem de novo, mas para ver o que realmente é necessário para nós hoje. As necessidades de nossa vida é muito diferente do tempo que estamos vivendo. O tempo é novo. Urge necessidades mais prementes em nossa vida. Perceber o que tem diferente. Não a mesma percepção que todos têm, mas no olhar de sua fé. O que isto significa? Que tempo novo é esse que estamos vivendo? Até a palavra é feia, né? E virou um palavrão chamar pandemia. A coisa ruim que já virou demônio. Tem mais um nome, tem mais número. Covid-19. A gente não aguenta mais nem ouvir. Como ressignificar tudo isso para nós hoje? Perceber como está a nossa fé mesmo? Estamos mais confiantes em Deus com tudo isso que está acontecendo? Mudou o nosso jeito de pensar, de ver as pessoas? Mudou a nossa forma de orar, de rezar? De ter uma maior atenção aos outros, para que tua fé, tua oração, te leve à caridade verdadeira. Esta caridade que devemos ver a pessoa no todo. E muitas vezes as pessoas valem por aquilo que possui, não por aquilo que é. Amado, confiante, especial diante de Deus, eu, você, todos nós, temos o Deus que tem um olhar todo especial para nós. Deus não nos falta. Mas a falta de caridade de muitos que atinge a tantos outros. Se eu rezo muito, mas a minha fé, que é tão imperfeita, não me leva a uma caridade mais perfeita, de uma maior atenção aos que sofrem, aos que estão necessitados, passando tantas necessidades no dia de hoje. Ou então, são aqueles que nada basta, tudo incomoda. Se alguém faz algo de bom, só fez isso, podia fazer mais. Mas quem está perto não diz, eu fiz a minha parte, você fez a sua? Outros que estão rezando muito, pessoas que têm muita confiança em Deus, é preciso perceber, e a qualidade da minha oração? Qual é a forma verdadeira de rezar? Quem reza sabe. Quem está rezando todo dia sabe. Na nossa oração, quantas coisas, quantas pessoas que vêm na nossa cabeça, no nosso momento de oração. Você não consegue rezar por você só.
nem pela sua casa, nem pela sua família, mas nós conseguimos enxergar um mundo de necessidades, de carência, de socorro para o povo. A nossa oração está surtindo efeito. Então é preciso perceber que nesta atitude verdadeira de cristão, confiante e certo de sua missão, de sua fé, o mundo não está bem. O nosso povo não está bem. Há muitas necessidades do nosso povo. Olhando uma geral, basta olhar nossa cidade, nosso estado. Não precisa olhar o Brasil e ir mais longe não. Olhar para o nosso próximo. Quantos pais, mães de família têm tantas preocupações da casa, do dia a dia, do trabalho, do sustento da família, do emprego, do necessário, para o seu viver, né? Para o seu bem viver. Mas nós temos direito de viver e viver bem. A palavra de Deus já nos indica isso. Olha, o profeta diz que venham comer e beber com fartura, fartar-se diante de Deus. Esta realidade que nós chamamos imanente não pode fechar os nossos olhos ao transcendente, a que nos leva além desta realidade presente, a perceber a força de Deus em nossa vida, que nos faz ser mais forte, mais confiante. E São Paulo nos indica na segunda leitura: nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Nem a fome, nem a peste, nem a morte. Nada nos separará do amor de Deus. É preciso ter certeza deste amor. É preciso ter certeza do Deus que nos encontrou, acolheu, abraçou, sustentou a nossa vida até hoje e vai nos sustentar mais além. Deus que está em nossa vida, quem permitiu, Ele entrou. Deus entra. O Deus que entrou em nossa vida, quem permitiu? Quando tu permite esta ação de Deus, Ele entra, Ele faz morada, Ele habita em nós e não nos deixa. Nós que o deixamos, nós que não permitimos a graça de Deus maior em nossa vida. Por isso é preciso ter esta confiança renovada cada dia. O Papa Francisco, há uma coisa muito bonita, depois quem gosta de pesquisar e ler mais, vai ter este olhar, é chamado a economia de Francisco. Uma economia da solidariedade. É o que tem sustentado o nosso povo hoje. O que eu tenho, eu posso dividir. O que eu tenho é para ser partilhado. A necessidade de minha vida, de minha casa, também há necessidade na vida da casa do meu irmão, do meu vizinho, do meu próximo. As nossas concepções de partilha muitas vezes é errônea.
precisamos compreender com maior atenção o que e como devemos partilhar com os que sofrem. Olha, eu nasci e cresci em Vitória de Santo Antão, lá na terra da Pitu, sabe? E sempre fazia campanha, participava de grupos jovens, o movimento da igreja. E uma coisa me deixou admirado. Sabe quem é mais solidário com os pobres? São os pobres. Aqueles que têm alguma coisa, os mais orgulhosos, não dá esmola não. Não ajuda ninguém não. E quando se fazia essas campanhas de Natal, se fazia campanha de doação de leites para a creche, os serviços sociais da igreja, se levava um carrinho naquele tempo, era um carrinho pequeno, um saveiro, uma pampa, se conseguia muita coisa nos bairros mais pobres. Quando ia para aqueles bairros mais ricos, a gente não conseguia nem um quarto do que se arrecadava lá com os mais pobres. Porque os pobres sabem o que é necessidade. Tem um coração mais aberto, sabe partilhar, compreende a necessidade do outro. Na economia do Papa Francisco, ele diz que é preciso ter este olhar especial pela pessoa, não pelo dinheiro. O dinheiro domina, escraviza, tiraniza as nações. Tanto é que as nações mais ricas são as mais tiranas. No ano de 2005, uma pesquisa da ONU, das Nações Unidas, uma entidade chamada FAO, se fez uma pesquisa na Europa e na América Latina e Caribe, 2005. E fez-se a seguinte constatação: os países que têm maior desigualdade social, preste atenção, são os países de povo que tem mais fé. Não é interessante? Os chamados países cristãos. Olha que a palavra cristão pesa. Do Christos, do grego, do seguidor do Cristo, do ungido, continuador da missão de Jesus, cristão. Os países mais cristãos são mais desiguais, porque está faltando uma coerência de fé. Para viver realmente a nossa fé, é necessário ser mais solidário, ter uma maior atenção aos que sofrem, aos empobrecidos de nossa vizinhança, de nossa família, de nossa cidade, da nossa paróquia, não só da nossa igreja, mas no olhar de um todo, toda a sociedade. A fome não é só para mim, não é só para vocês, é para todos. Mas todo mundo sabe o que é fome, mas não sabe o que é necessidade, e muitos não sabem. Porque quando tem fome, a gente sabe onde buscar. Temos como suprir as nossas necessidades. E quem não tem? E muitas vezes a gente faz assim, né? Olha, não tem hoje não. Amanhã. E será que quem está com fome vai esperar para amanhã? Então é olhar esta dinâmica da vida. Nossa fé, ela é mais significativa do que nós imaginamos ser.
O nosso olhar deve ir mais longe. Ou então nós ficamos apenas na miopia, só enxergamos aqui a um palmo do nosso nariz e não enxergamos o que está em volta, não enxergamos a realidade do povo, não enxergamos uma realidade política, social, religiosa, econômica do nosso povo. É preciso ter um olhar maior para todas estas necessidades. E sabe o que é que o Papa Francisco indica? Sua fé mais confiante, sua oração mais constante e uma caridade verdadeira. Olha que o Papa usa a palavra verdadeira na caridade. Não usou na fé nem na oração. Onde nós precisamos ser mais verdadeiros na nossa caridade, em nossas ações. Que nós possamos assim, sobre a proteção de São Lourenço, ter este olhar com mais atenção à vida, aos que sofrem, aos que padecem, renovando verdadeiramente a fé, a esperança e a caridade, para que possamos viver o mandamento do Senhor. Jesus resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo amor a Deus. Como é bom amar a Deus. A segunda parte é que nos leva à salvação. Amar o próximo como a nós mesmos. Daí nós entraremos no caminho da salvação e encontraremos a certeza da graça de Deus em nossa vida. Que assim possamos, meus irmãos e minhas irmãs, viver esta comunhão de Deus e também a comunhão com os nossos irmãos no dia a dia, na verdadeira celebração da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Renovando